noite. Olha, a lua não foi embora, a lua está ali, continua. Ontem ela estava, é maravilhosa, e hoje também. Aliás, ontem eu fiz uma brincadeira com a lua, né? Eu disse que a lua inspirava os namorados, inspirava os poetas, os cancioneiros, especialmente os cancioneiros populares, não é? E alguém perguntou se eu tinha bebido. Aí o Paulo Kepler, que é meu amigo e chefe do meu gabinete, me mandou uma sugestão aqui, ó. O grande poeta Carlos Drummond de Andrade, ele diz aqui que eu tenho uma pequena imagem dele no meu gabinete, né, de trabalho, porque eu apresentei um projeto que foi aprovado, foi sancionado, que o Dia da Poesia, Dia Nacional da Poesia, é o dia 31 de outubro, né, o dia do Carlos Drummond de Andrade. Depois eu recebi um título de cidadão honorário, lá visitei o Museu Carlos Drummond de Andrade e tal, mas o que o Paulo mandou é o seguinte, ele disse que no poema de Sete Faces há um trecho único que diz o seguinte: eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Na verdade, eu não tomei conhaque não, viu? O engraçadinho que entrou aqui ontem, para perguntar se eu tinha bebido, né? Não bebi não. Mas realmente a lua é belíssima, né? E eu quero hoje, Sexta-feira Santa, né, que é Dia do Perdão, a doutrina cristã nos ensina a perdoar, né? Aliás, eu digo sempre que quem não tem a capacidade de perdoar não tem o direito de ser perdoado. E o dia de hoje é um dia, para muitos, de solidão, né, de recolhimento, de reflexão. E Cristo, lá do alto da dolorosa cruz, quando dava o último suspiro antes de morrer, perdoou. Disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nós também devemos, no dia de hoje, aprender a lição do perdão. E devemos perdoar aqueles que muitas vezes nos machucam porque não sabem o que fazem. Quantas vezes somos machucados, nos consideramos injustiçados, agredidos impiedosamente? Perdoemos, até para que possamos ser também perdoados. E a Páscoa é a passagem, né? E nós estamos de passagem. Estamos de passagem nessa vida, mas a história nos mostra muitas passagens. Os judeus na busca da Terra Prometida, atravessando o Mar Vermelho, e tantas outras passagens que nós poderíamos hoje relembrar que a história registra, né? Páscoa é passagem, é renascimento. Vamos renascer para a vida de responsabilidade pública, já que somos desta atividade. Esta tem sido a minha vida, né? Então eu tenho que fazer esta abordagem. Desejando desde já uma ótima Páscoa a todos, vou aproveitar esse momento, né, aqui nesse cenário maravilhoso de uma lua que realmente é magistral, é uma lua magistral. Pena que a lente do celular não alcança de forma inteira, de forma absoluta, a magistral lua que nos ilumina neste momento e nos permite até fazer essa transmissão direta, ao vivo, essa conversa com você aqui na escuridão da noite, porque lá do alto a lua está a nos iluminar. E eu vou aproveitar esse momento para conversar um pouco com vocês sobre o impeachment,
o que é impeachment, que tem sido uma palavra da moda, né? Nós estamos no dia a dia em contato direto com a palavra impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, em razão de determinadas atitudes. Tivemos há dias a censura à revista Cruzoé e ao site Antagonista, que aliás está lançando agora o novo Antagonista, depois da repercussão enorme. Certamente o Antagonista obteve mais adeptos. E depois disso também há um inquérito para investigar internautas, as pessoas que fazem críticas nas redes sociais e atingem o Supremo Tribunal Federal. Olha, o que desgasta a imagem da instituição não é a crítica que alguém possa formular, é o comportamento que se adota no interior desta instituição. Mas nesse momento em que há revolta, insatisfação, inconformismo, indignação em relação à Suprema Corte, nós temos que reafirmar, tratar-se de uma instituição essencial no Estado de Direito democrático. E, evidentemente, uma instituição que tem que ser preservada. Os seus integrantes são passageiros, são transeuntes, são eventuais. Eles passam, eles são substituíveis. A instituição não. Ela é permanente, definitiva, insubstituível e tem que ser preservada. Você pode falar em impeachment de um dos ministros ou de mais de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas há que preservar a instituição que tem uma função primacial, que é a de guardiã, a instituição guardiã da Constituição Federal. E que às vezes se coloca acima da Constituição, como ocorreu nesses últimos dias. E nós temos que preservar a instituição e condenar atitudes, comportamento, ações. E neste caso, nós devemos buscar como alvo não a instituição, mas esse ou aquele ministro que a desrespeita, que a compromete, que a enfraquece diante da sociedade brasileira. Ainda agora, mais uma decisão que certamente gera polêmica. O ex-presidente Lula, preso em Curitiba, é autorizado a conceder entrevista. Por que esse tratamento diferenciado? Quem autorizou foi o presidente do Supremo Tribunal Federal. Autorizou ao ex-presidente preso em Curitiba conceder entrevista. Imagine você se todos os presos quiserem igualdade de tratamento e desejarem dar entrevistas. Os presos da Operação Lava Jato, por exemplo, nós temos ex-governadores, temos ex-ministros, temos ex-deputados presos, porque perderam foro privilegiado e foram presos. Então imagine você se todos reivindicarem esta prerrogativa concedida ao ex-presidente e conceder a entrevista. Aliás, se fosse para dizer a verdade, até que seria bom, né? Se fosse para confessar os crimes praticados, né? Até que não seria mal. Mas é para tergiversar, é para mistificar, é para escamotear a verdade, é para enrolar a todos nós brasileiros. Nesse caso específico, pontual, há um objetivo que você que é inteligente me acompanha aqui, porque, olha, 99,9% dos que me acompanham são inteligentes, né? De vez em quando aparece um como aquele que perguntou se eu tinha bebido, que é um idiota, mas isso é uma exceção, né? Uma exceção insignificante, irrelevante, né? Então, você inteligente sabe que já há bom tempo há uma estratégia deliberada
que tem por objetivo convencer as pessoas e convencer o mundo de que trata-se de preso político, que o ex-presidente é um preso político. Nada disso. Isso é um escárnio, é uma afronta à nossa inteligência. É uma afronta à sua inteligência, é uma afronta à inteligência das pessoas que me acompanham neste momento, porque são pessoas lúcidas. Se estão perdendo o tempo, eu não considero perder o tempo, mas é a forma de se expressar. Se estão perdendo ou estão gastando o tempo para ouvir um político falar como agora, é porque é uma pessoa lúcida, uma pessoa inteligente, que sabe que é preciso sim fiscalizar a ação de todos nós que estamos na política. Conhecer o nosso comportamento, as nossas ideias, o que pensamos, para não fazer escolha equivocada no processo eleitoral. O que ocorre muitas vezes é que se faz uma escolha equivocada exatamente porque não se acompanha, porque não há esse interesse de acompanhar. Então eu estou dizendo para você que há uma estratégia deliberada, arquitetada, de certa forma até inteligentemente, com o objetivo de transformar um preso corrupto, que foi o chefe de uma organização criminosa, segundo o Ministério Público, que comandou uma verdadeira quadrilha que assaltou os cofres públicos do país, querem transformá-lo no preso político, a ser homenageado todos os dias. Chegam ao absurdo de propor o seu nome como para o Prêmio Nobel da Paz. Eu considero isso assim, que uma ofensa ao Brasil, uma ofensa aos brasileiros de bem, uma bofetada nas nossas instituições. É como se nós não tivéssemos lei desse país, é como se nós vivêssemos aqui sob a égide da lei da selva. Não há Constituição, não há lei, não há Estado de Direito, não há processo democrático. Por que fazer isso com o Brasil? Trata-se de ofender a nacionalidade. Todos os brasileiros conscientes são ofendidos com uma atitude desta natureza, porque isso é parte da estratégia. Vamos propor o nome, não tem chance, mas é notícia internacional. Propõe-se o nome para essa competição do Prêmio Nobel da Paz. Que ridículo e ofensivo, uma afronta às instituições que compõem a organização social e política do nosso país. Infelizmente, nós somos obrigados a suportar esse tipo de agressão à nossa inteligência. Não há como fugir disso. Mas é uma estratégia pretensiosa, deliberada, arquitetada com esse objetivo, de transformar um preso comum, preso por corrupção, por lavagem de dinheiro, por formação de quadrilha, em preso político. O Brasil não vai admitir isso, não vai aceitar isso. Mas eu disse que ia falar sobre a questão do impeachment, né? Como é que é o procedimento? Há a possibilidade de qualquer cidadão propor o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso tem acontecido até como rotina. Chegam ao Senado Federal muitos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O mais expressivo e recente foi do jurista Modesto Carvalhosa, que elencou 32 razões para pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Há outros pedidos de impeachment aguardando deliberação do presidente do Senado. É este o procedimento. O regimento determina que um pedido de impeachment é protocolado na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal.
E cabe ao presidente do Senado, hoje Davi Alcolumbre, decidir sobre a procedência ou improcedência do pedido de impeachment. Se considerar procedente, com respaldo jurídico, submete ao plenário do Senado Federal. Então, por que eu não devo? Muitos me perguntam, até a imprensa me perguntou nesta semana, se eu assinaria um pedido de impeachment. Não assino, não devo assinar, porque aí terei que me considerar impedido no momento de julgar. O senador é o juiz neste caso. Nós é que julgamos. Se o presidente do Senado acolhe o impeachment, acolhe o pedido de impeachment, ele submete ao plenário do Senado Federal e nós nos tornamos juízes para julgar, votando pelo impeachment ou contra o impeachment. Então, um senador que propõe o impeachment, no meu modesto entendimento, está impedido depois de votar. Porque você não pode propor e julgar ao mesmo tempo. Você não pode denunciar e depois julgar. Você não pode ser, ao mesmo tempo, acusador e magistrado. Aliás, é o que ocorreu agora e que por isso nós condenamos o Supremo Tribunal Federal, a quem cabe julgar e não investigar, instaurou procedimentos investigatórios neste inquérito que nós consideramos inusitado, né, para investigar internautas acusados de supostas agressões a ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns colegas meus, senadores, muito bem intencionados, eles assinaram há poucos dias um pedido de impeachment. Mas como existem outros pedidos de impeachment, certamente, se algum pedido for acolhido pelo presidente do Senado Federal, deve ser aquele redigido pelo jurista Carvalhosa, pela qualidade técnica do pedido, pela qualificação jurídica de quem elaborou o pedido de impeachment, mas sobretudo pela argumentação farta, pela argumentação consistente que ele apresenta para justificar o seu pedido de impeachment. Então eu creio que ficou claro, é claro que muitos sabem já que isto funciona desta forma, mas nem todos são obrigados a saber dessa mecânica, né, de como isso é operado. Por isso eu hoje tentei esclarecer de forma simples e didática, procurei ser simples para o conhecimento de todas as pessoas que nos acompanham. Então é evidente que nós defendemos que qualquer pedido de impeachment que tenha consistência, que tenha justificativa plausível, que tenha, portanto, qualidade jurídica, qualquer pedido de impeachment deve ser acolhido pelo presidente do Senado e submetido ao plenário do Senado Federal para o julgamento. É responsabilidade do presidente do Senado. É nossa responsabilidade esse comportamento. Estou dizendo, portanto, que sem pré-julgar, sem entrar no mérito dos pedidos de impeachment que constam lá sobre a mesa do presidente do Senado, eu defendo que estes pedidos de impeachment não fiquem na gaveta. A gaveta não é o melhor lugar. A gaveta não é a melhor alternativa, não é o melhor caminho. O caminho da responsabilidade pública e do respeito à sociedade brasileira é o plenário do Senado Federal. É para lá que esses pedidos de impeachment devem ser levados. Para concluir ainda uma palavra, já que estamos nesse cenário, né, de judiciário, de ministro do Supremo, sobre a tal CPI da toga. Eu espero que já nesta semana, o presidente do Senado submeta ao plenário o debate sobre a instalação da CPI da toga e a votação. Que cada senador assuma
a sua responsabilidade e o seu papel. Que diga com clareza, coloque o rosto na janela para ser visto pela população. Diga ao Brasil o que pensa, o que quer, qual é a sua postura em relação a essa questão que hoje está aí como prioridade nacional. Se nós queremos passar o Brasil a limpo, não podemos excluir este ou aquele poder. Nós temos que verdadeiramente trabalhar para passar o Brasil a limpo. Muito obrigado a vocês todos, nesta Sexta-feira Santa, pela paciência em me ouvir mais uma vez. E desejo um ótimo final de semana e uma feliz